Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é José, Alisson, E Tiffany. discentes da disciplina de História Medieval, turma 2020.2. Esse é o podcast do canal História Medieval UFSC e hoje falaremos sobre o artigo Connecting Worlds, Connecting Narratives, Global History, Periodization and Year 1751, publicado pela UFSC no 26º volume da revista Esboços, no ano de 2019. O autor, Otávio Luiz Vieira Pinto, é graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Antiga e Medieval pela Universidade de Leeds, na Inglaterra, e atualmente é professor de História da África na UFPR. O texto de hoje fala muito sobre história global e problematiza a periodização e o eurocentrismo imbuído nessa ideia. Alisson, você conhece um pouco sobre história global? bom, a gente compreende a história global hoje como uma rede de conexões do sistema mundo. Ou seja, é uma interligação de fatores comerciais, culturais e políticos ao redor do mundo ou do que se conhece como mundo. Os eventos eles não seguem uma sucessão mestra, mas sim se desenrolam a partir de múltiplos pontos de pressão que podem ser observados a partir de diferentes perspectivas, como análise de batalhas, viagens, documentos, que é uma das coisas que a gente vai ver hoje nesse texto, né? E é possível observar, por exemplo, né? A ideia é observar uma árvore, por exemplo, mas também observar todo o seu bioma, toda a sua floresta. É mais ou menos assim que funciona a história global. A história global, então, é um pensamento relativamente recente, que vem em oposição a uma história tradicional, você diria. Isso. Depois de 1980, predominantemente, assim como aponta o autor, ela vem como uma força quase selvagem da historiografia, onde traz bastante da história natural. A gente vai ter vários historiadores hoje utilizando, né? É algo bem novo e às vezes parece quase necessário uma abordagem de história global. O texto também problematiza muito periodização, que acho que se encaixa perfeitamente com o tema de história global. Tiffany, você saberia dizer mais ou menos o que é periodização? Bom, a periodização, ela é o estudo da mensuração do tempo. E a gente utiliza a periodização para estudar a história, para escrever a história. Um modelo atualmente muito utilizado é o modelo da história tripartite. Ela divide a história entre Idade Antiga, Medieval e Moderna. Mas tem também a quadripartite, que daí divide a história entre Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. O problema dessas duas divisões é que elas são divisões eurocêntricas. Elas dividem a história conforme datas que são importantes para uma história europeia, tendo a história da Europa, da civilização, como centro, a civilização europeia, no caso, né? Muito interessante o que você disse, Tiffany. É interessante pensar também como essa divisão começou a se solidificar na Itália do século XVI, com, por exemplo, historiadores como Jorge Vasari, que escreveu sobre artistas e meio que foi criando o molde do que a gente considera hoje como Renascença, que foi uma das primeiras divisões que veio a ser entre moderna e medieval. Tem toda essa carga intelectual do que estava nascendo ali em Florença e, eventualmente, em toda a Europa, quando começou a se referenciar esse tipo de texto, dos pensamentos europeus. Até depois, com historiadores, por exemplo, econômicos, como Marx e Adam Smith, que começaram a dividir o tempo nessas partes, como medievo e moderno, para fins pedagógicos e mostrar uma transformação econômica da Europa. E acabou se exportando essa história como tradição. E, assim como potências colonizadoras, os países europeus também colonizaram os estudos, de certa forma. Então, gente, é importante a gente pensar também que hoje em dia existem outras abordagens históricas que falam em aceleração do tempo, fim da história e descompasso, que são coisas diferentes que fazem parte desse estudo de mensurar o tempo, onde, por exemplo, diferentes populações, diferentes culturas e até mesmo diferentes pessoas no mesmo ambiente
percebem o tempo de forma diferente. Então, quando a gente analisa diferentes populações que disputam o mesmo território, a gente pode pensar nessa chave para entender como que eles observam determinados eventos. Que é o que a gente vai observar, por exemplo, aí no texto, com a batalha entre os Abássidas e a dinastia Tang. Muito interessante. Existem também outras maneiras de periodização, né? Como a visão braudeliana da longa duração, longuíssima duração, que a gente vai acabar não comentando nesse podcast. O autor faz uso da história global e toma o ano de 751 como um ano muito paradigmático na história do mundo, onde aconteceram coisas que reverberaram tanto no Ocidente como no Oriente. Tiffany, o que aconteceu de tão importante no ano 751? Bom, esse ano de 751 da Era Comum, então da nossa era, né, é um ano culminante de diversos processos históricos. Nele acontece a Batalha de Talas, que foi o primeiro e o único confronto em que a China, da dinastia Tang, e o Califado Abássida se encontram em batalha. Nesse confronto, os muçulmanos, no caso, então, o Califado Abássida, saem vitoriosos. Outras tribos e outros povos da região também se aliaram nesse conflito, como os tibetanos, que se aliaram aos muçulmanos, e os turcos, que se aliaram à China, tá bom? Nesse ano, aconteceu também, então, lá do outro lado do mundo, no caso do outro lado do mundo, na Europa, na Gália, mais precisamente, aconteceu a coroação do Pepino o Breve, que dá início à dinastia carolíngia. No caso, pondo fim à dinastia merovingia, né? E na metade do caminho, então, entre esse ocidente europeu e o oriente, a gente tem também o Império Bizantino, e no Império Bizantino a gente tem a ascensão do Leão IV como imperador romano, no caso no Império Romano do Oriente, e a gente tem também o abandono do território italiano, então os romanos do Oriente desistem de conquistar os territórios da Itália, né, que era o antigo território romano, né, o território romano original, e os lombardos tomam conta. Nesse período, também estava rolando um período de iconoclastia lá dentro do Império Romano do Oriente. Muito interessante isso, Tiffany. É bom ver como o texto relaciona com todos esses povos, interagem entre si, tanto a China budista, que criou relações, tem generais. O ponto central desse texto é a gente perceber como a gente pode utilizar a periodização do ano 751 para criar um marco na história. Por exemplo, como o ano de 1453 a gente dá como o final da Idade Média. E a ideia do autor é mostrar que a gente pode utilizar outras datas, como 751, e através da história global. Então, em 751 a gente teve eventos no Oriente, na metade do caminho, que eu vou chamar a parte ali do Império Romano do Oriente, e a gente teve também eventos ocorrendo no Ocidente. Então a gente pode usar esse ano de 751 para fazer um ponto importante na periodização, entendeu? Então a gente não precisa pegar uma data que diga respeito só a um evento europeu, mas a gente pode pegar também uma data que diga respeito a vários lugares diferentes, utilizando a abordagem da história global. A partir do que a Tiffany falou, então a gente consegue desvincular essa ideia eurocêntrica de que os estudos orientais são estudos diferentes, exóticos, e conectar esses acontecimentos com o restante desse mundo comum que a gente tem. Por exemplo, a expansão do Império Carolíngio com o apoio do Papa, bem como a aproximação dos bizantinos com os árabes ali durante o movimento da iconoclastia. Então, é muito importante a gente conseguir amarrar todas essas coisas a partir de uma perspectiva ampliada. Então foi isso. Obrigado, ouvinte. Se inscreva no canal, siga ouvindo os podcasts para aprender ainda mais sobre Rota da Seda e outras medievalidades.